Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Meu nome é Deiler William e hoje eu trago um daqueles convidados que já deixou sua marca na passarela dos famosos, na calçada da fama do têxtil, da moda. Eu gosto de falar isso porque realmente são poucas as pessoas que deixaram a sua marca e ainda continuam colaborando muito para o setor da moda. Hoje eu tenho o prazer de falar com um cara que hoje é conselheiro, executivo, empreendedor apaixonado por setor da moda. Hoje eu falo com o Robson Amorim. Seja bem-vindo. E hoje o dia promete aqui, né, cara? Vamos lá, cara. Vamos lá. Agradeço o convite. Obrigado, Deiler. Um prazer estar aqui com você. Parabéns por esse trabalho. Acho que essa tua iniciativa de fazer esse Talk Têxtil juntando esse ecossistema têxtil é muito legal. Então, tamo junto. A gente vai tentar espremer aqui 30 anos de conteúdo. Será que cabe em uma hora? É bastante conteúdo, né? Ah, cabe. Vamos lá. Vamos falar no modo 2.0, Vamos falar, acelera aí na TV que vai caber tudo hoje aí. Vai. Então vamos lá. Eu acho que seria bom pra gente dar uma aquecida, falar sobre a tua carreira, onde tudo começou. Eu sei que teve um dedo muito importante na sua carreira, um empurrãozinho para a área comercial aí do Vicente Donini. Então eu quero que tu conte essa história para nós aí. Claro. Como é que você ingressou no mundo da moda e posteriormente na cadeira de comercial? Com o maior prazer. Eu ingressei no mundo têxtil aí, na área comercial em 95, né? Mas dentro de uma indústria têxtil, antes já em 88, e eu estava na Marisol. E na Marisol eu comecei na área da qualidade, implantação de técnicas japonesas tipo CCQ, virei gerente de recursos humanos e eu sempre fui muito dedicado na parte de desenvolvimento de pessoas. Então assim, eu sempre me dediquei muito a esse universo. E nós tínhamos lá na primeira metade dos anos 90, na Marisol, a Marisol era um exemplo em termos de treinamento, muito forte mesmo. Pioneira, né? Pioneira. E o Vicente Donini entrou lá em 91, né? Vindo da VEG, e foi fantástico a vinda dele, foi fenomenal. E eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, né? Então ele realmente é é o meu principal mentor, colocar assim, né? Depois eu falo mais disso. Mas aí o que acontece? Eu era um pouco inconformado, que eu via que a gente tinha uma cultura dentro da empresa muito forte que não chegava na área comercial, não chegava no campo. Eu queria me aproximar disso, entendeu? Eu sempre tive essa curiosidade. Aí teve uma ocasião que eu fiz um programa de treinamento para representante, fui convidado para fazer uma palestra na convenção de vendas da Marisol, isso foi em 95, e aí tinha uma vaga para gerente nacional de vendas, que eu estava conduzindo o processo como gerente de RH, o Vicente me chamou e disse, não precisa mais procurar o gerente nacional de vendas que eu já achei. Mas quem que é? Você. Você vai para o comercial. Digo, mas eu não sei vender roupa. Não, você é um bom vendedor de ideias. Vender ideia é mais difícil que vender roupa. E foi assim que eu caí no comercial. E, cara, eu sou muito grato, né? Porque eu construí minha carreira na área comercial e quem me empurrou para isso, me colocou nisso foi o Vicente. E eu sou muito grato a ele sabe disso. De vez em quando eu o visito. Cara, que legal a sensibilidade do líder de enxergar isso no colaborador, né? E não só enxergar, porque às vezes a gente enxerga, mas motivar a pessoa ao ponto de ela aceitar um novo desafio que é totalmente desconhecido, né? Sim. Isso é uma coisa difícil de construir até como líder, né? É difícil. De enxergar, eu acho que é muito tato, muito olhar e experiência, né? Foi bacana, cara. Foi muito legal. E aí eu acabei levando esse olhar, né? Porque no final das contas, a área comercial é gestão de gente, é lidar com gente. Seja internamente, seja o profissional de vendas, o representante, seja o lojista, né, o cliente, a gente está lidando com gente, né? Então eu acabei levando essa cultura do desenvolvimento para a área comercial e nós fizemos um trabalho muito bacana lá de desenvolver time comercial forte mesmo, assim, sabe? Eu fiquei até final de 2009 lá, né? Então foram 15 anos aí praticamente dentro da área comercial, né? Nesse olhar de começo, acabou de pegar o comercial, né? O teu olhar vai para onde nesse início? De pegar um comercial, sabendo que a primeira coisa que você tem que olhar é pessoas, começa a mexer que pauzinhos aí nessa receita? Cara, na época era o seguinte... Era muito diferente também, né? É muito diferente de hoje, né? Na época a gente recebia pedido via fax, né? Na época a empresa tinha 8 escritórios regionais espalhados pelo Brasil, fisicamente, com gestor regional lá dentro do escritório, com funcionários lá dentro. O cliente na época não tinha acesso à fábrica.
tinha lá no catálogo o telefone das regionais. Então, tudo centralizava lá. Era uma estrutura. Então, o que eu fiz foi simplificar isso. A primeira coisa que fiz foi simplificar. A gente fez um projeto para acabar com os escritórios regionais, trazer tudo para dentro. Implantamos um saque. Né? Então, nós tínhamos uma central lá dentro. Porque também isso daí já é uma coisa moderna para caramba, para aquela época. Para aquela época era. E outra coisa que a gente fez também na época foi acabar com o bloco de pedido. Isso já aconteceu logo. Aí isso foi outra coisa que eu conduzi lá dentro. A gente colocou os caras, informatizou o time, né? O time ia com 386, sei lá o que era, 486 na época. E você tinha comentado ali que a cultura não chegava no time comercial, né? A cultura da empresa. Eu imagino que até a história da coleção não chegava na ponta, né? Porque toda coleção tem uma história por trás, uma pesquisa. Então, desde a cultura até esses detalhes de coleção não chegava na ponta, né? Mas era muito por conta do período, da época que era, ou era uma falha na gestão mesmo? Porque também tinha um desafio daquela época lá de como que encontra o representante na rua. Hoje tá todo mundo no WhatsApp, né? Pô, Deiler, agora eu vou polemizar um pouquinho. Cara, isso não é da época, isso é hoje também. Eu vou te dizer que hoje eu vejo muitos times comerciais que não têm a cultura da empresa. Muitos times comerciais que não conseguem. Eu vejo muitas empresas que não conseguem levar para o time de representantes a sua cultura. O representante está lá, ele é o cara que representa a empresa perante o cliente, mas ele não está suficientemente preparado para isso. Continua sendo, hoje, nos dias atuais, continua sendo um problema. Eu via muito supervisor de vendas, né? Viajando sem sentido, né? Sem um propósito, né? Viaja só para andar de carona ali com o representante. Quando muitas vezes é uma cadeia, né? Vem da direção, vai para a gerência, daí depois vai para o supervisor passa para a equipe. Tem algum momento aí nessa comunicação que tem uma quebra, né? Aí cabe lá o CEO ou o gestor principal da empresa identificar onde está tendo essa quebra para consertar a comunicação. Então isso também é um desafio, né? É que sabe o que acontece? Às vezes chega numa empresa, um gerente regional ele faz a gestão do jeito dele. Ele tem os frameworks dele, os relatórios dele. Aí o outro faz de outro jeito e tal. Daqui a pouco a empresa não tem uma unidade nisso. Então, na verdade, tem uma frase que eu gosto de usar que é o seguinte: me digas como eu me mede, eu te direi como eu me comporto. Isso serve para tudo. Então, vamos lá. Qual é a meta? Quais são os indicadores de gestão? De repente, poxa, nesse ano a empresa X, ela precisa muito pulverizar vendas, ela precisa muito abrir cidades. Então, isso vira uma métrica super importante. Isso tem que vir de cima para baixo e aquilo tem que ser um foco para todo mundo. E todo mundo precisa ser cobrado por aquilo, né? Então, essa unidade, ela precisa de fato acontecer. Mas, para mim, o que está por trás de tudo isso ainda é, de novo, desenvolvimento de time, treinamento, formação, sabe? Isso, para mim, E é o que você crucial. veio mais se especializando nesse período todo, né? Bastante. Porque eu te acompanho de rede social, você é um cara que lê bastante, que tem um bom network também, né? Eu vejo você almoçando com pessoas bem legais que nessa troca de informação acaba um trocando experiência com o outro, né? E tudo isso voltado, o teu olhar é muito mais voltado para pessoas, para processos ou para números, assim, que também envolve... Olha, eu vou te falar assim, a minha natureza é voltada para pessoas, mas ao longo da vida eu aprendi, a gente tem que aprender a desenvolver as habilidades que a gente não tem. Então, desenvolvimento de processo, números, por exemplo. Eu aprendi muito sobre gestão de números com o Vicente Donini lá atrás. Então, assim, essa questão... Tem um livro até que eu estou lendo, aliás, te agradeço o livro que você me deu, A Mentalidade do Fundador, vou ler com carinho. Tem a ver com o teu momento aí. Tem a ver com o meu momento. Eu estou lendo um livro que chama Potencial Oculto, que justamente fala o seguinte, que é uma falácia dizer que o cara tem que ter o dom para coisa. Cara, se você se desenvolver, se preparar, você vai chegar lá, né? Ontem eu tenho 30 anos de atividade comercial. Em fevereiro desse ano eu deixei de ser executivo comercial para ser conselheiro. Ontem eu estava lá no Caetano, na Multiplier, né? Passei 2 dias ali com o Caetano, uma imersão que ele fez. Pô, mas já era pra te estar no palco, né, cara? Mas ele continua aprendendo, isso é legal demais. Ele já me convidou lá para claro, falar, já falei lá. Merece. Não, eu fui lá
porque ele foi falar de ecossistema de vendas. Cara, pega ChatGPT ontem lá no curso, porra, ele trouxe uns prompts, a gente abriu o ChatGPT no computador, a gente abriu o funil de vendas no ChatGPT. Então ele estava ali ensinando a gente a usar a ferramenta ChatGPT no ecossistema de vendas. Aí tu pergunta, eu conheço isso? Não, eu conheci ontem. Então assim, ó, cara, eu tenho 30 anos de mercado, o que vale isso se eu não me atualizar? Como é que eu posso ser um diretor comercial, que agora eu não sou mais, mas mesmo um conselheiro, se eu não me atualizar? Então esse, para mim, é o X da questão do profissional de vendas. Tu pega, você é um profissional de vendas, que hoje é um empresário. Caetano, Multiplier. Cara, ele é o maior representante do Brasil do têxtil. DNA de representante na veia, né? Ele é o maior representante. O Caetano vende 3 milhões de reais por mês, por dia de fio. Por dia. Muito. Com um time, entendeu? E aí ele montou a Multiplier. O que ele é? Ele é um empresário. Então, assim, o que o nosso representante, o nosso vendedor é? Eu faço muita palestra por aí em convenção. Eu chego e pergunto, você tem orgulho de ser vendedor? O cara fala, tenho, sou vendedor. Orgulho. Então, tá bom. Vou perguntar um negócio. Quantos anos você estudou para ser vendedor? Quando foi a última vez que você leu um livro? Quando foi a última vez que você fez um curso? Cara, é muito triste. Tu tá entendendo? É muito triste. Tem uma frase de um americano que desenvolve cursos para representante e tal, mais antigo, que ele dizia assim, eu não lembro o nome do cara, me mostre um vendedor que estudou como médico que eu te mostrarei um milionário. Não, cara, eu li isso aí, acho que foi até em algum lugar no Instagram. Eu falei disso. É uma porrada. É uma porrada, cara. É uma porrada. E aí eu chego nas palestras de convenção, eu pergunto pros caras, escuta, você foi num médico, e esse médico tem 20, 30 anos de experiência, mas você sabe que depois que ele se formou, ele nunca mais leu um livro, nunca mais fez um curso. Você confia a tua saúde para ele? Não, né? Por que um lojista, por que o teu cliente vai confiar em você se você nem estudou como médico? E você tem 20, 30 anos de experiência e não leu um livro, não se preparou para nada. Os caras brigam com inside sales dentro da empresa, cara. Então, assim, ó, nós temos um problema no nosso mercado, eu estou generalizando porque tem gente diferente nisso, que é um problema de arrogância. Porque a ignorância é arrogante. E o conhecimento é humilde. Ah, então eu tenho 30 anos de experiência, fui 30 anos de diretor, não posso ir ali fazer um curso? Cara, eu fui e fiz um depoimento, foi fenomenal, cara. Eu saí com muitos insights, eu aprendi pra caramba. Mas nós temos no mercado muita gente, muito representante arrogante que por causa do xalala acha que o xalala resolve a vida. Mas o cara não entende nada de planejamento, não entende nada de rede social, o cara não entende nada de inside sales, o cara não planeja o negócio dele, o cara tem 100 cidades na carteira dele, na região dele, e ele atende 20, cara. Entende? Então, assim, Dailer, é isso que me deixa indignado e é o que eu procuro trabalhar nos times que eu conduzi, hoje nos conselhos onde eu estou. Aqui já passou alguns representantes que eu chamo de ok, os representantes bons, né? Porque e a gente percebe que a fala é a mesma para todos. Se o representante... O mundo tá mudando tão rápido, cara. É só tu pensar assim. Eu pensou se você tivesse parado lá no tempo do fax, que gestor você seria hoje? Que soluções você traria para uma empresa, né? Lá na época do fax. Eu nem seria gestor, né? Mas... Não seria mais. Mas talvez não seria nem menos do que um vendedor que a gente está falando aqui, né? Hoje passou, o fax já... Mas era a tecnologia da época, né? Agora imagina quanta coisa a gente tem que aprender hoje para continuar atualizado. Pô, agora, principalmente com a inteligência artificial, né? E é o que a gente vem falando dos representantes que nos visitam aqui, que até alguns bons representantes que já passaram aqui pelo Talk Têxtil, né? O exemplo do Evandro, da Ering, que comentou que hoje o que ele menos faz é vender. Ele faz mais uma curadoria da loja, de entender as necessidades, para depois... Primeiro tu descobre a dor, para depois tu oferecer o remédio, né? E é isso a função dele. Então, a última coisa que ele faz é oferecer o remédio lá, a solução para a fábrica com o produto que ele tem. Então, é o que está mudando o jogo hoje. Sabe que as empresas elas têm um problema, né? Nosso segmento de vestuário,
que é justamente as empresas no geral, o grande problema é gente, né? Gente qualificada, falta de gente. Então, na verdade, você tem que ensinar em casa, né? Você tem que treinar em casa. E é difícil você repor representante, eles ficam girando entre as empresas e tal. Você tem que realmente preparar, desenvolver o cara dentro de casa, né? Dentro de casa. E provocá-lo, né? Porque, assim, eu vejo muito... Imagina o seguinte, um time de representantes vem para uma convenção de vendas, sei lá, aqui em Jaraguá do Sul, em qualquer cidade. O Brasil inteiro se encontra em São Paulo, certo? No aeroporto, né? Aí eles se encontram, se abraçam, né? Porque a gente sabe quando tem um grupo de representantes em algum lugar, né? Sim ou não? Sim, né? Isso aí, a gente sabe, né? Sobre o que eles falam. Sabe o que acontece? Invariavelmente o papo é o seguinte. Cara, eu tô vindo para uma convenção. O que eles têm para nós, será? Ah, é verdade. O que será que eles têm para nós? Será que vão aprontar? Será que vão mexer na política? Como será que tá a coleção? Como é que será que tá os preços? Meu, tá foda. Como é que tá lá pra ti? Não, tá foda. Porque o cliente X, PTO, tal, puta, estão só reclamando. Não, mas também tem esse mercado aí. Olha aí, e o Lula, e não sei o quê, e o inverno que não veio e tal. O papo é esse, cara. Infelizmente, o papo é esse, generalizando aqui. Mas vamos lá. Se um chegar e perguntar pro outro, cara... O que a fábrica tá aprontando? A primeira coisa que eles pensam. Eles pensam, mas assim, mas e se fosse o contrário? Se eles dissessem assim, poxa, eu sei que eu tô com esse cara aqui, esse cara vende pra caramba. Cara, o que tu faz pra abrir cliente? Eu tenho dificuldade de abrir cliente. Cara, o que tu tá fazendo pra abrir cidade? Como é que tu tá resolvendo esse problema de tempo, dinheiro, gasto de campo pra ir lá? O que tu tá fazendo? Como é que tu tá te planejando? Não, cara. É sempre o que eles têm pra mim. Então, falta um pouco de autorresponsabilidade. Cada um tem a vida que tolera. Cada um tem o ganho que merece. E na área comercial, a beleza da área comercial, e eu amo isso, a gente faz o nosso ganho. E o cara está satisfeito que ele ganha? A gente tem que ser grato, mas não saciado. Eu preciso querer mais. Entende? E eu percebo que os caras reclamam, mas não assumem a responsabilidade, cara. Cara, se o teu... Protagonismo mesmo. Cara, se você é um representante, você tem uma região que tem... Você está sentado em cima de um contrato que tem 100 cidades e você atende 20, desculpa. Se o teu filho não está na escola que você gostaria de colocar, ou se a tua mulher não está morando, se você não está morando na casa que você gostaria de morar, o problema não é externo. O problema é seu. É que você não está fazendo o trabalho adequadamente. Você está se economizando. Trabalhar e ganhar dinheiro dá trabalho. Pô, e engraçado que você passou por Elian, Marlan, Lunelli, Marisol, depois a gente vai falar também sobre Mormai, né? Cara, querendo ou não, isso daí é a Champions League das fábricas infantis principalmente, né? E, cara, como é uma Champions League, tem muito jogador caro, né, ali no meio. Muito jogador caro que vai vai contra o que eu falei ali de dinheiro. O cara ganha muito bem, mas se for olhar o número dele, às vezes tem um cliente puxando pra cima, mas ele é um jogador caro lá, né, que fica lá na banheira esperando a bola pra chutar pro gol. E aí esse é o cara mais difícil de mexer, né, no jogador caro. Que é esse cara estrela que acha que tá fazendo muito, mas na verdade, se for olhar na veia, ele tá com bastante coisa para melhorar. Sempre tem, né, Deiler, né? Eu sempre separo os times comerciais assim, de verdade, bicho. Eu faço um semáforo, né? O cara que eu não posso perder de jeito nenhum quando eu fazia gestão, o cara que tá ali no meio que precisa ser desenvolvido e infelizmente lá embaixo tem alguns que você precisa trocar, que não vai entrar na cabeça, né? E os fatores que me levam a fazer essa seleção não é só o volume total de vendas, mas quanto o cara entrega de margem para a companhia, né? Quanto o cara entrega de margem para a empresa? Cara, quanto o cara consegue verdadeiramente positivar uma carteira de cliente, quanto ele costuma ocupar o território dele, porque para mim o principal foco dele, né? Digamos assim, a carteira de cliente dele não é a coisa mais importante para ele, mas o território é. A carteira gira. O território está ali. Aquilo ali tem que explorar. Então eu sempre batalhei muito nisso. Sempre tem bastante cliente abrindo, né? Tem que explorar mesmo. Mas assim, eu vou te falar que mesmo os caras mais estrelas, assim, a gente sempre conseguiu se relacionar bem e trazer alguma coisa de evolução e de melhoria, né? Mas tem, claro que tem, né? Saindo um pouco desse tema aí de representante,
todas as empresas que você passou ali, Elian, Marlan, Lunelli, Marisol, elas tiveram, num determinado período, uma troca na sucessão. E foi baseado nisso que você se inspirou a estudar um pouco mais sobre esse assunto e virar conselheiro das empresas, acompanhar essa parte de sucessão, preparar terreno para isso? Como é que foi isso? Boa pergunta dele. Na verdade, para virar conselheiro, não, tá? Confesso que não. Eu sempre estive em reuniões de conselho como executivo, né? Prestando contas ao conselho, né? Durante esses 30 anos, né? O diretor comercial sempre é convidado para ir lá prestar conta. Fica um período, né? E sai. Exatamente, fica lá um períodozinho e daí sai da reunião. Eu sempre achei aquele ambiente um ambiente muito bacana, muito legal e sempre fui curioso com o tema governança, né? E na medida que você vai evoluindo na carreira e vai passando o tempo, eu também aprendi algumas coisas e uma delas é que cabelo branco é muito bem aceito em mesa de conselho, né? Então, com a experiência que a gente foi adquirindo, isso é bacana. E por isso eu fiz o IBGC e depois fiz outros cursos, fiz governança Trend Innovation para empresas familiares lá com a Inova Business School e tal. Fiz alguns cursos na área para me capacitar. E aí virei conselheiro. E foi por um lugar bom, né? Por um caminho bom ainda. Escolher uns lugares legais para tomar esse conhecimento. Bacana, né? Não. O curso do IBGC é o que realmente forma conselheiro, isso, né? Então, depois a gente pode falar disso. Mas aí, voltando à tua pergunta sobre sucessão de empresa familiar, então, eu não fui para o conselho por causa disso. Mas nos conselhos onde eu estou, cara, eu percebo muito isso, essa necessidade. Então, uma das empresas que eu aconselho, eu fiz o plano de sucessão, montei o conselho e fiz o plano de sucessão. Tem outra empresa que eu sou conselheiro que está num processo também que precisa desenvolver a sucessão. A gente tem tratado muito do tema na pauta do conselho, entende? E veja bem, sim, eu estava presente na Marisol, eu estava presente quando houve a transição do Vicente Donini para o Juliano, eu estava lá dentro. Quando eu saí da Marisol, eu fui para a Lunelli. Quando eu entrei na Lunelli, o Antídio justamente estava saindo e o Denis assumiu. Então eu estava lá nesse processo, junto lá, assisti, estava lá junto com o Denis e tal, empresa fenomenal, família fantástica e tal. Aqui na Elian, não. Aqui na Elian, quando eu entrei, a Andrea já estava há alguns anos na posição e tal, né? Então já tem uma sucessão ali dada, né? Tá certo? E na Marlan, não. Na Marlan não tinha, basicamente, nada relacionado com transição lá, sabe? E o que você sentiu de diferença nas reuniões de conselho para as reuniões de diretoria? Tem uma diferença? Na verdade é o seguinte, né? Até reunião de diretoria é para tratar fortemente do resultado, do tático, né? E reunião de conselho é para olhar para o futuro, né? Se eu for dizer assim, ó, em uma palavra, qual é a responsabilidade de um diretor? Trazer resultado. Em uma palavra, qual é a responsabilidade do conselho? Perenidade do negócio. Entende? Então, assim, o conselho, ele vai olhar DRE, vai olhar balanço patrimonial, vai olhar algumas coisas ali de cumprimento ou descumprimento de orçamento, vai. Mas isso tem que ser 1 hora dentro da pauta do conselho. Se tiver uma reunião de 4 horas de conselho, 1 hora é para olhar no retrovisor. 3 horas você tem que olhar do para-brisa, tem que olhar para frente. Né? A pauta tem que ser propositiva. A pauta tem que ser um olhar para frente. Olhar para o que nós vamos fazer no ano que vem, para a estratégia, para a inovação. É isso que a gente faz. Agora, na reunião de diretoria, não. Né? Na reunião de diretoria, vamos discutir as entregas. Né? Nós tínhamos sempre reunião de diretoria semanal. As entregas, o que eu entreguei, o que eu tenho que entregar, o industrial, etc. E tal. Então, basicamente isso. Uma das empresas que eu sou conselheiro, realmente, em algum momento eu até estranhei. Poxa vida, eu até falei, a gente não está fazendo reunião de conselho, a gente está fazendo reunião de diretoria. Nós temos que fazer reunião de conselho. Então, é mais ou menos essa a diferença. Não sei se... Entendi perfeitamente. Me veio agora uma configuração que talvez seria ideal para uma reunião de conselho. Porque vai estar lá o CEO, provavelmente, vai ter pessoas que entendam de cada área para ter uma melhor tomada de decisão, né? E tem coisas que a gente precisa de 3 gerações para ter uma visão diferente das coisas. Como que você monta a tua reunião de conselho? Vocês também consultam outros setores?
que não tem cabelo branco, vamos supor assim? Ah, não tem dúvida. Na verdade, o que acontece, né? Na reunião de conselho, normalmente você tem ali os sócios, os acionistas da empresa, né? O CEO, algum conselheiro externo independente, né? Eu sou um conselheiro externo independente. Na pauta do conselho, a gente sempre tem... Porque a gente monta uma pauta anual. Então, você tem uma pauta fixa, que você vai discutir os números, etc., algumas coisas assim. Você tem uma pauta variável. Pô, nesse mês nós vamos ver os projetos estratégicos. Daqui a pouco, no outro mês, nós vamos falar de tecnologia e inovação. No outro mês, nós vamos falar de gestão de gente. Aí você traz o gerente de gente e gestão para falar, você traz o gerente de tecnologia para falar. Então, em cada reunião de conselho, um dos executivos das áreas, pode ser um gerente ou traz mais o informações, diretor ou um gerente, vem e traz. E aí ele participa daquele pedaço da reunião. E se precisar de um especialista num determinado tema, porra, não tem problema nenhum. Convida alguém de fora para vir ali naquele dia também. E a responsabilidade do conselho, então, é olhar para essa questão de permanência a longo prazo da empresa, né? E aí, quando a gente fala de cultura, a gente começa a falar de umas coisas pesadas para tomada de decisão, né, de conselho. Vocês têm que proteger um pouco da cultura da empresa, da história da empresa, do legado, principalmente na transição, quando está tendo essa transição de CEO, né? Quando está mudando a cadeira. Como que vocês conseguem olhar para o futuro, desenhar novos planos e, ao mesmo tempo, protegendo coisas que não podem mudar, coisas da cultura, coisas do histórico da empresa? É uma dificuldade isso? Assim, o conselho é guardião, né? Então, por exemplo, quando vocês desenvolvem o conselho, no final das contas, ele não desenvolve um planejamento estratégico. Quem desenvolve é a direção executiva. E submete à aprovação do conselho. Então, vem para o conselho aprovar. Entende? Então, funciona dessa maneira. Sim, quando existe transição de primeira para segunda geração, a gente tem que ter esse cuidado, porque invariavelmente algumas coisas mudam, né? Estilo de gestão, eu até postei outro dia sobre isso. Governança. A segunda geração tende a ser mais focada em governança do que a primeira. Várias coisas, né? Estratégia, planejamento estratégico, várias coisas mudam. Mas algumas não deveriam mudar, né? Que é o legado, que é a cultura, que é o respeito ao que já aconteceu. Então, isso sim, o conselho, ele pauta isso, ele olha para esse tipo de coisa, com certeza, tá? Quando vai ter a troca de sucessão, dependendo do caso, se for mal feita, o sucessor, ele tende a carregar, não ganhar um presente, de repente, de um pai. Vamos dizer assim, agora tu vai ficar com a minha empresa aí, fatura muito. Em vez de ele ganhar um presente, ele ganha um fardo eterno. Eu vi empresas que tiveram esse histórico e que não deram certo. Então, é um preparo muito tempo antes. Eu tenho estudado bastante isso, eu tenho lido muito, eu tenho pesquisado muito sobre o tema, tá? 70% dos problemas de insucesso na transição de primeira para segunda geração são problemas emocionais, não são problemas técnicos. E outra coisa, segundo a PwC, Price, como é que é? PwC, né? Segundo a PwC, 70% das empresas familiares, elas quebram da primeira para a segunda geração. Não é na transição da primeira para a segunda, mas ao longo da segunda. Ou seja, não chegam na terceira geração. Isso tem a ver com uma série de coisas. Tem a ver com, às vezes, o cara sentou numa cadeira que ele não queria e foi meio forçado a sentar. Porque nas empresas familiares, normalmente o pai quer que o filho sente na cadeira. Às vezes ele não quer, às vezes ele não está suficientemente preparado para sentar naquela cadeira. Então, várias coisas precisam ser discutidas, né? Muitas coisas precisam vir à tona. Eu tenho visto, é muito comum, né? O fundador, ele construiu aquilo, cara. Aquilo é um filho para ele, sim ou não? Difícil pro cara, né? Ele é um filho para ele. Então, ele não quer largar aquilo ali. Ele não quer largar. Aí o filho assume. O filho não tem a mesma, digamos, conexão. Não é que não é conectado naquilo, mas é diferente do pai. O pai é o fundador do troço, o pai, a mãe, sei lá, né?
Ali não. Então, por exemplo, o pai nunca vai pensar em vender. O filho pensa. O filho Passa pensa. pela cabeça, né? Passa pela cabeça. Então, mas tá tudo bem passar pela cabeça, não tá errado, entendeu? Eu sempre acho que toda empresa deveria ter um valuation. Toda empresa deveria estar preparada para ser comprada. Porque se eu preparo a minha empresa para vender, eu vou fazer ela ficar legal. Eu vou fazer ela ficar bem. Não é que você vai anunciar que você vai vender, e não é nem que você queira vender. Mas toda empresa deveria ter o seu valuation. É uma boa maneira de pensar, né? Claro. Porque tu vai estar querendo sempre a casa Claro. que a casa esteja legal. Se você vai vender um carro, você não deixa ele tinindo de novinho? Se você vai vender tua casa, você não deixa a tua casa em ordem, a grama cortada? É a mesma coisa para uma empresa. Você não precisa. Você não precisa querer vender, mas você tem que valorizar o que é seu. E para valorizar tem que estar preparado para ser vendido. Nessa troca de sucessão, acho que vale um papo muito franco também, um olhar para dentro, tanto do sucessor quanto do sucedido, né? Sim. O sucedido, ele tem que quase que fazer um testamento do que ele gostaria de que a empresa fosse, para que caminho que a empresa fosse. Eu acho legal receber o sucessor, quase que cara, esse aqui é o meu legado, eu gostaria que, se possível, vocês mirassem, direcionassem a empresa para esse caminho aqui. E isso está pautado no planejamento. Isso está, mas se fizer sentido. Faz sentido, Deiler, mas assim, né? Num mercado de constante evolução, às vezes uma empresa que fabrica esse copo, amanhã não está mais fabricando esse copo, está fabricando uma outra coisa, entende? Isso a gestão tem que absorver, tem que entender. Então, essa parte, eu acho que não tem problema mudar, mas tem algumas coisas relacionadas à cultura, o legado e tudo. Que eu tô me referindo. Isso que eu tô me referindo, Isso tem que ficar, tem que permanecer. E esses combinados, eles precisam ser feitos. Isso no conselho se respeita. O conselho puxa isso, né? E o sucedido também, né? Ele tem que ter um papo franco com ele mesmo para saber se ele vai querer sentar naquela cadeira ou não, né? Sabe por que um conselho é bom, cara? Um conselho consultivo, principalmente, né? Que as empresas... Nós temos 90% das empresas brasileiras são familiares, né? É a maneira melhor do fundador continuar com o negócio. Porque tu pensa num cara que trabalhou 40 anos, construiu um império, uma empresa fantástica, né? E de repente ele tem uma ruptura. Entrega a presidência para uma outra pessoa e sai. Cara, o cara vai morrer, bicho. O cara vai morrer. É quase um antivírus que ele vai instalar ali na empresa dele, né? Vou instalar um antivírus aqui, tô saindo, mas vou instalar um antivírus aqui. Vou botar um conselho na minha empresa aqui. Tu tá muito tecnológico. Mas dá uma diferença a empresa que tem conselho e uma que não tem. É perceptível, cara, o poder é solitário. Tem esse ditado aqui dizendo que o poder é solitário, né? Então, cara, a pessoa senta numa cadeira de CEO, ele tem que trocar com alguém. E o conselho serve para isso. Poxa, eu fico mais seguro quando eu levo uma proposta, né? Quando o CEO leva uma proposta para o conselho, ele vai ficar mais seguro pela aprovação que é feita ali, sabe, Deiler? E o fundador, quando ele passa o bastão, cara, a passagem de bastão ela é sempre temperada com muita emoção, né? Quando ele passa o bastão, mas ele continua no conselho, é fantástico, porque ele vai continuar acompanhando a empresa, ele vai ser um guardião da cultura, o CEO vai prestar contas ali no conselho para ele. Na verdade, o ideal mesmo é que a gente não chamasse, que não fosse sucessor e sucedido, que não fosse uma sucessão, mas que fosse simplesmente uma continuidade. Né? Uma sucessão bem feita é uma continuidade, onde o fundador diz assim, eu não quero mais ter que estar todo dia aqui, eu quero fazer algumas outras coisas, quero viajar mais, eu quero abrir passo para alguém, seja o filho ou seja um executivo, mas ele vem ali e o conselho os executivos vão prestar conta para ele no conselho. É isso. Eu sei que não é fácil para nenhum dos dois, nem o que vai dar continuidade e nem o outro que vai passar o bastão, né? Porque é difícil você ter... É um filho, que nem você falou, né? É difícil não se meter, né, cara? O sucedido não se meter no negócio. Cara. Tem que ter um psicológico muito forte. Na verdade, tem que ter uma disciplina fenomenal, né? Mas existe sim uma tendência, principalmente no começo, até as coisas se ajeitarem, a se meter onde não deve, a fazer micro
gerenciamento, assim, né? Fazer entrar numa coisa que não deve. Acontece, mas faz parte. E aí vai se ajustando isso. Às vezes até a gente faz pacto de conduta, acordo de conduta, para que, né? Eu acho que se eu fosse pro futuro, né, me imaginasse numa situação dessa, até diferente disso, eu vou assumir uma empresa agora, né, como sucessor, né. Eu acho que eu não mudaria nada no começo, eu entenderia muito bem onde eu tô pisando antes de começar a Isso. fazer umas mudanças. Perfeito. Acredito que o melhor caminho é também olhar para o passado um pouco, sim, e usar o conselho mesmo, né, usar o conselho para tomada de Isso. decisão e não mudar nada por enquanto. Ver onde tá Exato. pisando para poder não errar, mas não errar tanto, né. É isso aí. A gente falou, uma coisa que a gente não falou muito e eu sei que você é mestre, né, na liderança, não só de times comerciais, mas times internos também, né. Você também não administrava só times de pessoas externas, internas também. Mais até internas, porque eram os gerentes que faziam a gestão dos representantes. E você percebe que tem pessoas que tu não precisa nem conversar com elas, que tu já vê que elas têm estrela, que deve ser o mesmo que o Juliano Donini, o Vicente Donini te enxergou em você. Você já se pegou nessa postura do Vicente Donini de te falar assim, cara, porra, tu tem uma estrela aí, cara. Vou te direcionar para esse caminho aqui que... Muitas vezes, Muitas cara. Eu tenho 30 anos, eu já liderei muita gente, tá? O líder não existe unanimidade, tá? Eu tenho muita gente que eu desenvolvi, muita gente que cresceu na carreira e que hoje é profissional fera no mercado, assim como também teve muita gente que, infelizmente, eu desliguei. Isso faz parte da vida também. Alguns compreenderam e são meus amigos hoje, outros nem tanto, né? Mas faz parte, porque, primeiro, o líder não pode ser o bonzinho de todo mundo, entendeu? Não pode ser. Então, tu tem que realmente desenvolver time. Outro dia eu estava num podcast em São Paulo com o Elton Deretti. Ele tem o protagonismo, sim, né? sim. .com. O Elton trabalhou comigo na Marisol. Treinei lá dentro na área de exportação. Hoje ele é diretor da Santa Lola. Então, Eu fico feliz de ver esse tipo de coisa. É demais ver os alunos até chegando no mesmo patamar do mestre, vamos dizer assim, Cara, eu né? acho fenomenal isso. Acho fenomenal. E é assim, né? É o ciclo da vida, né? E eu sempre digo, né? A gente é uma cidade pequena. Um lugar pequeno. A gente precisa ser legal. Porque dá volta. Hoje eu tenho contato com gente que trabalhou comigo. Que fala, olha, se precisar de mim para o conselho, para alguma coisa, para fazer um trabalho como planejamento estratégico, eu tô aqui, entendeu? Mas sem currículo na mão, tu não tá enxergando a pessoa, aquela coisa mística mesmo, assim, eu quero isso de você. Tu bateu o olho na pessoa, que característica que você vê na pessoa que você fala assim, não, essa pessoa vai voar, se ela souber enxergar o futuro dela, o caminho dela, e essa pessoa vai voar. Que características ela geralmente tem? Cara, se eu poderia citar várias, mas eu vou citar uma só. Curiosidade. Curiosidade, cara, porque quando a pessoa é curiosa dele, ela aprende, ela quer aprender, ela quer se desenvolver. Quando a pessoa é curiosa, tu entrega um negócio para ela fazer, ela vai fazer, cara, ela vai fuçar para fazer. Se ela não sabe, ela vai fuçar para fazer e vai te entregar mais do que você pediu. Todas as pessoas curiosas com quem eu trabalhei serão muito. Eu sempre digo assim, a curiosidade, cara, é fundamental, velho. Porque se eu não sou curioso, eu não aprendo. Tá, para os representantes. Se o cara não tem curiosidade de saber como é que funciona um inside sales dentro da empresa, ele não vai usar o inside sales para ganhar dinheiro. Se ele não tiver curiosidade de saber como é que ele consegue alavancar os seguidores dele nas redes sociais, ele não vai fazer isso acontecer. Se ele não tiver a mínima curiosidade de saber como é que funciona o varejo, ele não vai ajudar o cliente a ganhar dinheiro. Muita gente não é curiosa. Então, curiosidade, cara. Eu sempre procurei gente curiosa para botar do meu lado. E tem uma frase que combina com isso, que é que o sucesso não está nas respostas, estão nas perguntas. E isso tem a ver com curiosidade também, né? Por que essa coisa tá desse jeito, né? E buscar, e buscar, e buscar. Porra, assim, é legal. Ó, tu vê, cara, assim, né? Tu falou, pô, gestão interna, né? O gestor comercial,
ele precisa ser um gestor de marketing. Variavelmente não é. Marketing vende? Sim, marketing vende. Marketing dá lead para ti, tem que esquentar lead para o time de vendas vender e tal. Normalmente o gestor comercial por aí não entende de marketing. Ele não tem essa curiosidade. Então, muitos gestores comerciais hoje ainda tocam representante como se tocava representante 10, 15 anos atrás. Né? Cadê a junção Graças a Deus está mudando muito isso, né? Mas do representante com inside sales, como é que eu conecto isso? Né? Como é que eu faço os dois trabalharem juntos? Isso precisa ter curiosidade, precisa ter um pouco de aprendizado sobre isso, né? Cara, provavelmente alguém que está te assistindo em casa está olhando para você, um jovem vamos chamar aquele jovem curioso que quer realmente seguir uma carreira, né? Porque a gente fala pouco, o jovem hoje fala pouco de carreira, ele experimenta muita coisa, acho que é diferente um pouco isso, né? Bem. Na época que eu comecei, a gente entrava numa carreira e praticamente ficava nela a vida toda. Então, eu até acho legal o jovem experimentar várias posições, vários trabalhos diferentes, até para se encontrar aí, né? Uhum. Porque tem muita gente frustrada na posição errada, trabalhando errado, né? Pro jovem que tá te olhando e quer ser... Porra, eu quero ser o Robson Amorim quando eu ficar grande. Que conselho você dá para ele, cara? Primeiro que ele pode ser coisa melhor do que o Robson Amorim, né? Ele pode ser coisa bem melhor. Porra, Primeiro isso. Teu nome, né, tá na calçada da fama da moda, já falei isso aí. Obrigado. Mas, cara, assim, ó, acho que algumas coisas diferenciam alguém que tem sucesso de alguém que não alcançou o sucesso desejado. Disciplina é uma delas, né? Primeiro você precisa ter uma visão, né? O que você quer da tua vida, né? Acho que numa certa idade você já começa a identificar isso. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter constância. Porque não adianta só ter disciplina, você tem que ter constância. Você não vai ter um corpo sarado se você for pouco tempo na academia. Você tem que ter constância. Você tem que, é longo prazo, né? É tudo no longo prazo. Tem que ter paciência. Paciência, constância. Porque, cara, as pessoas querem hoje em dia um caminho mais curto. Mas o caminho para o sucesso não é uma linha reta. O caminho para o sucesso é totalmente tortuoso. Passei por muitas coisas. Até autorreconstrução, né? Cara, como é que tem uma frase que diz assim, eu gosto muito, que quem não tem a capacidade de enxergar a casa pronta, não aguenta o processo. Tu tem que enxergar o troço lá na frente. Aí você aguenta o processo. E aguentar o processo é ter disciplina, é ter constância. É sentar nas mesas certas, estar com pessoas certas. Cara, não é arrogância você ser seletivo. Você precisa ser seletivo. As pessoas com quem você anda estão contribuindo, estão construindo para ti, sim ou não? Então, você tem que estar nas mesas certas, no lugar certo, com as pessoas certas. Tem que se desenvolver. Você precisa estudar. Sempre, né? Estudar a vida toda. Eu acabei de citar que eu estava ontem fazendo treinamento. E para fechar, eu acho a coisa mais importante de todas, a autorresponsabilidade. Porque a autorresponsabilidade, cara, o que é autorresponsabilidade? É a certeza absoluta que você tem de que tudo que acontece na tua vida é responsabilidade sua. Eu peço para Deus me ajudar. Cara, eu sou um homem de Deus. Deus ajuda. É aquela história dos dois agricultores. Eles rezaram para chover, mas um preparou a terra, outro não. Aí a chuva veio, que preparou a terra, conseguiu plantar e colher. Então, assim, autorresponsabilidade. Porque quem não tem autorresponsabilidade põe sempre a responsabilidade em outro. No mercado, chefe, na empresa, não sei no quê, na esposa, entendeu? E quando a gente põe a responsabilidade no outro, a gente não evolui, a gente não melhora. Então, quando eu assumo que é tudo responsabilidade minha, que eu não vou mudar ninguém, só vou mudar a mim mesmo, cara, você para de reclamar. Isso tem a ver com protagonismo, né? Total, cara. Você foi o protagonista o tempo todo da tua carreira. Isso é legal. É tua responsabilidade. Então, assim, onde eu cheguei, cara, cheguei em algum lugar, mas foi mérito meu de conseguir de me preparar, de me desenvolver, de estar no lugar certo, na hora certa.
com as pessoas certas. Isso não quer dizer que em algum momento você não cansou, não se frustrou, vários e vários momentos, mas é saber entender esse processo da construção da casa que você falou. Muitas aí, né? vezes, cara, e muitas vezes eu quis ter chego em algum lugar e que eu não cheguei, daí eu parei para avaliar por que eu não cheguei, né? O que eu poderia ter feito de diferente, o que eu posso fazer de diferente para chegar. Autocrítica. Fundamental. Sempre. Autocrítica, autorresponsabilidade. Mas você tem total perfil de empresário também. Eu sei que dentro de uma empresa você é um intraempreendedor, né? Você vai Sim. criando negócios em todas as empresas que você passou. Você criou negócios dentro da companhia, Sim, né? sim. E isso é intraempreendedorismo, né? Crescer e fazer negócios acontecer dentro de um outro negócio. Uhum. Mas você tem uma veia muito empreendedora. Você nunca pensou em montar a tua empresa para se dedicar 100%? Cara, eu pensei muito, né? Na verdade, hoje eu tenho pequenos negócios. A gente tem um e-commerce de almofadas que a minha esposa toca, eu tenho uma pousada, enfim, eu tenho algumas coisas, mas nada que minha renda principal vem do meu conhecimento e do meu trabalho. Mas sabe o que acontece? Com 28 anos de idade eu virei diretor da Marisol. E naquela época eu estava vibrando com aquilo, sendo bem remunerado por aquilo também. Então, às vezes, você tem aquela pílulazinha do salário todo mês, você entra numa banheirinha de água quente e você acaba não empreendendo. Mas eu sempre tive essa veia. Tanto que quando eu saí da Lunelli, eu saí da Lunelli para empreender. Eu fui o master franqueado da Mormai, montei uma empresa de gestão de franquia. E passei 5 anos fazendo a gestão de franquia da Mormai. Pegamos 30 lojas, fechamos 10, abrimos mais, eu acho. No final chegamos a quase 50 lojas, entendeu? Sim. Caramba, aí bastante. depois eu vendi. Essa parte da tua carreira era obscura para mim. Eu não sabia muito, não entendia muito qual era a tua relação com a Mormai aí. A minha relação com a Mormai foi essa. Eu conheci eles na época porque a gente licenciou a marca. Eles queriam... Ele falava, eu quero licenciar as franquias, porque eu não entendo nada de franquia, mas o termo não é licenciar, é uma master franquia, né? E aí eu montei um time lá em Garopaba, montei um time de gestão de franquia e a gente fez um trabalho bem bacana. Eu lembro que a Lunender tinha Mormai também, né? Eu na época que licenciei a Mormai na Lunender. E acabou que depois fiz um relacionamento com eles e fui trabalhar lá com o gestor de franquia, né? Não deu certo por algumas razões ligadas à estratégia de precificação e distribuição que eu dependia deles. E aí achei também pela cultura, o estilo aqui da nossa região é um estilo bem diferente do deles. Não, nem estou dizendo que o nosso é melhor do que o deles. Eu tenho um maior respeito pela Mormai, tenho um carinho muito grande por eles. Mas foi um negócio que para mim não deu certo. Mas e tu também ajudou, né, pelo que eu me recordo, assim, a dar um embasamento pro seu filho também montar uma marca legal lá, né? Eu assisti um podcast dele, se eu não me engano, foi no Elton também. Eu quero mandar um abraço pro Elton e elogiar o podcast dele. Vou deixar também o link aqui embaixo pra galera assistir o podcast lá do Elton. Bacana. E eu assisti o podcast do teu filho lá no Elton e ele fala, né, que no começo ele achava até, vai ser fácil que o meu pai tem as manhas. Não, cara, vou te falar uma coisa. Na realidade, as pessoas até... Vamos desmistificar isso aqui, né? Porque às vezes o Rafael sofre com a situação de alguém chegar e dizer... Ah, não, a Bugby tá acima também, tu é filho... Mas eu tenho certeza, né, que não foi isso. Tu é filho do Robson Amorim, né? Nada, cara, absolutamente nada. Lá no começo, eu e o pai do sócio deles pegamos um dinheiro, a gente deu para eles começar o negócio, mas aí também foi feito um monte de cagada no começo e que a gente ajudou a fazer as cagadas. Normal. E quase que foi todo o dinheiro, mas aí a coisa foi indo, mas assim, 100% do negócio Bugby é mérito deles, do Rafael, do Eliakim, que é o sócio dele, e da Juliana, minha filha, que é a diretora criativa da marca, e a de criação de produto é deles. O que eles estão construindo branding de verdade lá dentro. Acabaram de inaugurar a Casa Bugby na Matheus Grohl, em Pinheiros, em São Paulo. Estão exportando, estão participando de Playtime, eles estão fazendo um trabalho fenomenal
E veja bem, eu não estou no conselho da empresa, eu sou conselheiro, mas não estou no conselho da empresa, até por uma questão de governança, né? Se eu tenho que defender governança, eu não tenho que ser um conselheiro externo dentro da empresa do meu filho, entendeu? Então, o Elton é conselheiro do Rafael, excelente. Eu sou um conselheiro informal dele lá em casa, né? Então, assim, talvez o meu mérito foi, sim, com os meus filhos, jogar eles para o mundo. Para estudar fora, para empreender. E esse foi o meu mérito, de dar a melhor educação possível para eles e desafiá-los a não ter medo de empreender. Entendeu? Você tem filho dele? Eu tenho 2 meninas. Que idade elas têm? 2 e 6. Pois então, cara. 2 e 7. É libertador quando você tem os teus filhos encaminhados, felizes, né? Prósperos. Isso eu tenho com os meus 2 filhos. Eu estou no meu 2º casamento, então eu tenho um filho do coração do meu 2º casamento, que é o Enzo, que é um jovem de 15 anos, que eu estou aprendendo a lidar com um adolescente novamente, né? Porque quando os meus filhos foram adolescentes era outro estilo de educação, né? Hoje é outra história, né? Mas também é um menino fenomenal, joga no sub-15 do Jack, Legal, joga cara. ali, gosta de futebol pra caramba e tal. Então eu tô ajudando, né, a educar também o Enzo, né? A Bugby, ela é uma tarefa ousada, porque ela não tá só no ramo da moda, como ela tá no ramo da moda super conceitual, que é uma moda muito mais criteriosa, muito mais detalhista, que exige um olhar muito mais apurado para se produzir. E até por isso, Deiler, que talvez eu não tenha contribuído tanto assim com eles, porque eu sempre fui de um mercado mais de volume, né? Mais massificado, né? De malharia, né? Vamos chamar de mais popular, que tem mais volume mesmo. Que eu tô habituado com esse mercado e eu adoro tirar um pedido grande, é verdade. Entendeu? Eu sempre gostei disso. Né? Mas quem não gosta do pedidão, né? É um tesão, né? E o Rafael, e na época junto com a Juliana e o Kim, eles foram por um caminho mais de boutique, né? Então hoje o negócio deles, eles vendem numa loja por cidade, é uma parceria com boutiques, é um negócio realmente, é um outro business, diferente mesmo. E ele está realmente construindo marca e eu tenho certeza que a Bugby vai ser, mas vai ser um sucesso ainda maior. Que legal, cara. Então, poxa, nesses 30 anos de história que a gente tentou espremer aqui nesses quase 60 minutos de conversa, né? Tem muita coisa boa que você deixa de legado aí. E ainda não para de plantar, não para de buscar novos conhecimentos e avançar. Isso é uma coisa que com certeza inspira. E por isso você está aqui no Talk Têxtil, que é isso que a gente quer causar em quem nos assiste, quem consome nossos conteúdos. Então, muito obrigado aí pela tua vinda. Massa demais ter você aqui. A primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. A gente já fez negócios, mas nunca pessoalmente, verdade, né? Verdade. Então, obrigadão por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom esse bate-papo. No fundo, a gente ficou aqui conversando. Não dava nem para perceber que tem câmera em volta, né? Foi um bate-papo muito, muito produtivo, muito gostoso. Te agradeço pelo convite. Muito obrigado nós aqui do Talk Têxtil. Pessoal de casa, muito obrigado aí também pela sua audiência, sua paciência, que nem diz Fausto Silva. E a gente se vê nos próximos vídeos aí, nos próximos convidados. Agora a régua está cada vez subindo mais. Então, obrigado, Robson, aí por por colaborar com a gente aí, tá bom? Prazer. Valeu. Obrigado.